Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente acompanhar a leitura. Vitor Hugo, antes de você começar, deixa eu só falar. Eu acho que a dona Nair está com o microfone ligado. Aí pode Tá. dar interferência. Isso, desligou. Obrigada, dona Nair. Tá ótimo, obrigado por lembrar. Mas quando o pessoal precisar falar, fique à vontade também para abrir o microfone. É só para não ter interferência, como a Verinha bem lembrou. Então, pessoal, boa noite a todos. É muito bom estarmos aqui mais uma sexta-feira juntos, estudando, aprendendo. E a gente está ainda na última comunicação dos espíritos sofredores, a comunicação do espírito da Claire. E uma comunicação longa, mas muito produtiva, como a gente viu na semana passada, recheada de conteúdos filosóficos e inspiram reflexões muito importantes em nós. Então, é legal com que a gente faça um estudo o máximo minucioso que a gente consegue para a gente tirar as melhores coisas daqui. E a gente parou no trecho em que o Kardec faz uma pergunta a São Luís, né? Basicamente só fazendo uma recapitulação. O espírito da Claire é um espírito que teve uma vida aqui na Terra, uma vida bem fútil, então ela não se preocupou muito com valorizar as virtudes e as coisas que são de fato valorosas para a nossa alma, mas ao contrário, ela se dedicou a tudo aquilo que a matéria instiga a nós, como prazeres momentâneos, a riqueza, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, e na posição de nobre que ela ocupava enquanto viva, isso fez com que ela tivesse de fato oportunidade para instigar e para alimentar esses vícios. E por causa disso, após desencarnar, ela teve, né, tomou conta das consequências que ela acarretou para si mesma. E estava num estado de sofrimento muito grande, exatamente porque ela estava colhendo os frutos do nada, né? Ela não plantou nada e logo colheu os frutos da solidão, de perceber, de fato, o vazio que ela inspirou em si, e sofria muito até o momento em que ela tem a oportunidade de encontrar Kardec e se sente aos poucos mais aliviada numa série de comunicações em que ela expressa o que ela sentia, e além disso ela ensina muito através do próprio sofrimento. Então, é uma comunicação excelente, além, né, óbvio, dos comentários que Kardec faz e os comentários de espíritos que também estão aqui presentes. No caso, agora a gente vai ver o de São Luís. Enfim, o João não está aqui hoje, ele que é o nosso leitor oficial. Vou pedir para a Marleninha, você lê para nós, por favor? Como que está o tamanho da letra? Pode começar? Pode sim. Se você Então, precisar que aumente, você acabou o fala. tamanho Tá da bom? letra. Tá certo, vamos lá então. Então, é a pergunta que foi feita a São Luís, né? O que se deve entender pelas trevas, onde estão mergulhadas algumas almas sofredoras? Seriam as trevas de que tanto se fala nas Escrituras? Aí vem a resposta. As trevas de que se trata são, na realidade, as que são designadas por Jesus e os profetas ao falarem do castigo dos maus. Mas não se trata senão de uma figura destinada a impressionar os sentidos materiais de seus contemporâneos, que não poderiam compreender a punição de uma maneira espiritual. Certos espíritos estão mergulhados nas trevas, mas deve-se entender com isso uma verdadeira noite da alma comparável à obscuridade que atinge a inteligência do idiota. Não é uma loucura da alma, mas uma inconsciência dela mesma e do que a rodeia, que se produz tanto na presença quanto na ausência da luz material. É, sobretudo, a punição daqueles que duvidaram do destino do seu ser. Eles creram no nada, e na aparência desse nada, vem fazer seu suplício até que a alma, retornando a si mesma, venha quebrar com energia a rede de enervamento moral que a tomou. Igualmente, um homem oprimido por um sonho penoso
luta num dado momento com todo o poder de suas faculdades, contra os terrores pelos quais se deixou inicialmente dominar. Esta redução momentânea da alma ao nada fictício, com o sentimento da sua existência, é um sofrimento mais cruel do que se poderia imaginar, em razão dessa aparência de repouso pela qual ela é impressionada. É esse repouso forçado, essa nulidade de seu ser, essa incerteza que fazem seu suplício, o tédio que a oprime, que é o castigo mais terrível, pois ela não percebe mais nada em volta de si, nem coisas, nem seres. São para ela verdadeiras trevas. São Luís. Olha que interessante, né, gente? É muito comum, não só dentro da obra de Kardec, mas em outras literaturas, inclusive literaturas religiosas, a gente vê essa alusão quando se fala em sofrimento das trevas, né? Então, o indivíduo se encontra em trevas. E quando se pensa e se diz a respeito disso, é comum que nós, que estamos acostumados a lidar com as palavras ao pé da letra, interpretemos essas trevas como de fato trevas materiais. Então, como se o indivíduo tivesse, por exemplo, no inferno, ou algo semelhante a isso. Mas aqui vem São Luís esclarecer de maneira muito clara e simples para nós. Porque o que ele diz é, basicamente, isso serve como uma metáfora para que vocês entendam o que se passa com o espírito, porque o sofrimento é moral e não físico. Então, pouco importa o lugar físico que ele se encontra. O que importa é o que ele está sentindo, como ele se sente. E é exatamente isso que São Luís está explicando aqui. E por que Kardec faz essa pergunta muito astuciosa, diga-se de passagem? É exatamente porque o próprio espírito da Clare cita, não sei se vocês vão se lembrar, um pouco antes disso, a condição que se encontrava o esposo dela, que também havia sido um homem bem fútil e sofria tanto quanto ela sofria. E aí ela se refere a essas trevas em que ele se encontrava. Então Kardec, muito astuto, né, viu essa palavra trevas e já logo associou, né, o que será que esse espírito quer dizer com isso? Mas nada mais é do que uma metáfora, para que nós entendamos. É uma metáfora que ela é muito interessante e ela é muito comum no uso do nosso dia a dia, que traz clareza também para esse entendimento de situações inexplicáveis para nós e que a gente se utiliza de metáforas para entender. Normalmente, quando a gente fala de conhecimento, de construção de conhecimento, é muito comum que a gente use exemplos de arquitetura, né? Então, quando o indivíduo vai construir, ele está ali na escola, é como se fosse uma casa. Ele vai lá, coloca um tijolinho, coloca outro, e outro vai construir na parede, e aos poucos ele vai construindo o seu conhecimento. Então, a gente usa a metáfora da arquitetura, porque é evidente para nós, é mais claro, é concreto. Então, a gente consegue tomar uma noção maior. Né? Porque quando a gente fala de construção de conhecimento, é uma coisa abstrata. É difícil com que a gente precise como que funciona essa construção de conhecimento dentro da mente do homem. Então a gente se utiliza de metáforas. E aqui, como se trata de uma condição de um espírito desencarnado, em que ele sofre muito, e esse sofrimento é relativo ao estado moral que ele se encontra, ao estado mental que ele se encontra, é difícil para nós trabalhar com coisas tão abstratas e entendê-las em completude. Então, o que acontece? A gente se utiliza de metáforas para se tornar mais claro aquilo que a gente quer dizer. E aí a condição das trevas é exatamente isso, gente. Todos nós, né, sem sombra de dúvidas, já tivemos momentos ruins. E é de fato, quando a gente passa por momentos ruins, parece que a gente está assim, no meio das trevas. Parece que tem uma neblina ao nosso entorno, uma bruma que cega as nossas vistas e não nos permite enxergar além delas. E é por isso, normalmente, quando a gente sofre tanto, né, e a gente vê bastante isso, por exemplo, em casos de pessoas que têm ideação suicida. Porque é muito comum a pessoa passa por um sofrimento muito grande nesses momentos. E ela não consegue ver esperança. Então ela não consegue sair, não consegue se mover mentalmente e ver algo além do que ela sente. E é muito comum, não só nesses casos, mas em qualquer tipo de sofrimento. A gente sofre e parece que aquilo lá é eterno. Tem um exemplo que a gente já falou algumas vezes, inclusive aqui na reunião, que é aquele da criança, né? A criança está ali, ela ganha um brinquedo novo, e aquele brinquedo quebra. É o fim do mundo para aquela criança. Parece que aquele sofrimento nunca vai passar. Mas nós, né, mais velhos que a criança, olhamos a condição dela e pensamos, está tudo bem, né? É só um brinquedo, né? Relativo a tudo que nós temos conhecimento da vida, a gente sabe que é uma coisa ínfima, uma coisa pequena. E entende o sofrimento de outra maneira. Já não tem aquela neblina que cerca, aquela trevas que cerca as nossas vistas.
Então, é uma condição semelhante a essa, né? Esse sofrimento que segue. E é muito comum que nós, até mesmo encarnados, sintamos isso quando estamos em estado de sofrimento. Mas o mais interessante é a gente perceber, e o São Luís ele destaca isso, é falar que essa condição do espírito, ela se dá exatamente porque ele cultivou sentimentos que fizeram com que ele se encontrasse naquela situação. Então, se a pessoa vive uma vida egoísta, pensando só em si, quando ela desencarna, ela vai estar consigo mesmo e com mais ninguém. Até porque ela pensava em si somente, e em mais ninguém. Então, pouco importava para ela enquanto viva a companhia de outras pessoas, como as outras pessoas estavam. E por isso, aqui, como o próprio São Luís coloca, a pessoa não encontra nada ao entorno de si, em volta de si, nem coisas, nem seres. Então, ela viveu uma vida e cultivou coisas que fizeram com que ela tivesse essa consequência após a morte. E essa consequência é um estado natural das coisas, gente. Pela própria condição dela cultivar isso, é natural com que aconteça. É o que a gente falou, é como uma lei da física. Se a gente joga uma coisa para cima, aquela coisa vai cair. Não é Deus sentado no trono estabelecendo o castigo de cada um. Não, são as leis que Deus criou no princípio de tudo. Então, quando essas leis foram criadas, elas já estavam regendo o universo dessa maneira, e as coisas acontecem naturalmente. Né? É muito comum que nós pensemos em alguém dando ordem nessas coisas e cumprindo essas ordens. Não, mas são leis, elas acontecem naturalmente, pela própria natureza do espírito. Quando ele age de tal maneira, ele se sente ou bem ou mal, dependendo do tipo de ação que ele teve. Com a gente acontece a mesma coisa. Às vezes a gente faz uma coisa que a gente sabe que é ruim, e naturalmente vem um arrependimento depois, o remorso, e etc. Ou quando a gente faz uma coisa boa, a gente se sente bem de saber que aquela ação é uma ação boa. Então, são coisas naturais, elas acontecem naturalmente. Isso é interessante de se entender. E esse tédio é muito interessante a gente pensar, e dá para a gente fazer um paralelo também com coisas que nós vivemos. Todo mundo já passou também em algum momento na vida por situações ociosas, né? Às vezes tem um dia ocioso em que não se faz nada, não se produz nada. E, nossa, como é angustiante ter um dia ocioso. É muito comum, né? A pessoa, o ser humano, ele não consegue lidar com o ócio. Então a gente precisa produzir algo. Qualquer coisa que seja, mas fazer algo. Sentir que estamos dando fruto a alguma coisa, né? Então, dedicando o nosso tempo, os nossos esforços a algo. Então, esse ócio, ele, de fato, angustia o espírito. Então, esse tédio, como o São Luís está falando, o tédio que oprime é o castigo mais terrível. E, gente, é exatamente essa junção de coisinhas que a gente está falando. Então, esse tédio, esse não ter esperança porque se encontra em trevas, perceber e lidar com os pensamentos que mostram para o espírito que ele errou muito durante a vida. Então, ele se sente angustiado, se sente arrependido. É uma mistura de sentimentos. Então, é difícil que ele consiga lidar com aquilo sozinho. Por isso que ele precisa, em algum momento, admitir a existência de Deus, se submeter à existência divina, tornar-se humilde, pedir ajuda, e etc. Então é interessante que quando a gente vê, quando São Luís narra esse quadro, quando os espíritos narram esse quadro da vida espiritual de alguns espíritos, a gente percebe essa junção de coisas e que são de fato castigos muito mais terríveis do que aqueles que são narrados em descrições do inferno, né? Que seriam castigos materiais, etc., de sofrimentos eternos. Esses castigos, eles são de fato muito piores, porque são castigos da alma, né? Então, é aquele que machuca dentro do espírito porque ele sabe que errou. E só uma submissão, um processo de transformação, consegue que ele possa se melhorar. Enfim, é uma descrição fantástica. Alguém quer comentar alguma coisa que chamou a atenção aqui? Olha, eu quero, Vitor, que me chamou a atenção aqui é o fato de Kardec, muito antes de Jung, de Freud, descortina para nós o inconsciente individual e coletivo. Está tudo aqui. Parece que nós estamos estudando, Marlene, não sei se observou, Joana de Ângeles, Jung e Kardec através de Joana de Ângeles. Verdade. É incrível como Jung realmente se aproximou da doutrina espírita. E como Kardec é importante nesse sentido, né? Porque Freud tinha 1 aninho de idade quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, com essas maravilhas
que nós temos aqui. Depois vem Jung e fala em inconsciente individual e coletivo. Está aqui a sombra a que Jung se refere, aquilo que nós desconhecemos. É o encontro com a sombra, essa treva. O encontro literalmente, com a própria sombra. Olha, eu estou assim, encantada. Encantada. Tanto com esse estudo, como com o de Joana de Ângeles. E fazendo esse paralelo, porque é muito interessante. Muito mesmo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Depois, na próxima aqui, nós vamos ver isso mais de perto ainda. No próximo, na fala da Clara aqui. É muito interessante mesmo, Ana. Eu estava pensando aqui, nós lemos, o Vitor estava explicando, eu pensei, gente, quer dizer que o inferno, a pessoa se sente assim porque ela não está bem, né? Aí a Ana Luísa veio esclarecer para nós. É a sombra, né? É o inconsciente, é a dificuldade. Então, é muito interessante mesmo, muito, muito. E é interessante quando o próprio Kardec, os espíritos, vêm fazer a interpretação para nós de por que, antes do espiritismo, em décadas e séculos passados, os homens interpretaram essas falas como materiais. Então, quando se falava em trevas, pensava-se em inferno. Quando se falava em espíritos malignos, pensava no diabo, em demônios. É porque o homem tinha esse tipo de interpretação literal das coisas. Isso faz parte de questões históricas. Então, como se faz a associação e essa interpretação histórica da coisa, a gente entende claramente porque o homem pensava e se criou coisas e teorias e filosofias que envolviam isso, porque era a forma que o homem pensava. Mas a partir do momento em que começa-se a evoluir o próprio pensamento e entender as coisas que foram ditas sobre aspectos morais e etc., a gente começa a interpretar dessa maneira. E aí traz para outro campo, e aquilo que antes era literal se torna, na verdade, além disso. E a gente ultrapassa e supera esses pensamentos que pensavam, como, por exemplo, no inferno, etc. E é basicamente o que o próprio Kardec faz aqui na primeira parte do livro, né? Quando a gente estudou, ele trata lá inferno, céu, demônios, anjos. E ele explica um por um o porquê se pensava assim e como, na verdade, deveria se interpretar essas palavras. É um trabalho fantástico. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu quero comentar só um trechinho aqui, que ele fala assim, ó, aqui no... acreditaram no nada, e é a sensação desse nada que vem a constituir o seu suplício, até que a alma, caindo em si, consiga romper com energia as malhas da prostração moral que dela se apossara. Olha o cair em si aí que nós estudamos, Marlene. Olha que coisa maravilhosa. É mesmo, é verdade. Então, não é em contato com a luz que nós vamos nos tornar iluminados, mas sim com a escuridão. Ao defrontarmos com a nossa sombra, é que nós vamos buscar a luz. É muito lindo isso. Eu não sei nem explicar o que eu estou sentindo, sabe? Com tudo isso aqui, e com essa comparação com o Jung. Interessantíssimo. Só quem estuda um pouquinho, né, de Jung, que é dificílimo, a gente estuda mais através dos seus intérpretes, porque a leitura dele mesmo é muito difícil. Mas é maravilhoso. E pensar que Kardec, né, fez tudo isso muito antes.
até de surgir, assim, a psicologia propriamente dita, né? Porque ele colocou lá na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Então, é psicologia pura mesmo, né? É o estudo do psiquismo humano. E eu nunca tinha estudado o céu e o inferno assim, inteirinho. Estou estudando agora. Então, eu estou simplesmente encantada. Ana Luísa, eu também nunca tinha estudado assim. Às vezes eu pegava um trecho, mas eu também estou adorando. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Nossa, bom demais. Vitor, parabéns. É muito bom. Quem merece parabéns mesmo é Kardec por ter escrito uma obra tão magnífica. Mas do ponto que você destacou, é interessante também a gente ver que o São Luís coloca, né? Até que a alma, retornando a si mesma, venha quebrar com energia a rede de enervamento moral que a tomou. Então, não é algo exterior, não é outro ser que vai fazer com que nós consigamos sair da condição ruim que nos encontramos. Na verdade, somos nós mesmos. Então, é o esforço próprio. É interessante, tem até uma passagem, eu acho que é na Revista Espírita, que um espírito ele terceiriza a culpa dele. E ele diz para o próprio Kardec assim, não, mas eu agi dessa maneira porque tal pessoa fez tal coisa, nananã, e tenta terceirizar a culpa dele. E aí o Kardec já, de maneira assim, rígida, já coloca, olha, não venha com essas palavras, porque não é assim que funciona. Né? Se você entrou em tal condição, foi por escolha própria. Então você decidiu agir dessa maneira e agora deve arcar com suas consequências. Porque se o espírito não entende isso, é impossível com que ele saia desse estado. Ele precisa primeiro entender que a culpa é dele. E se ele não entende isso, ele não consegue. Então, ele entendendo que a culpa é dele, por isso Kardec trata dessa maneira, ele consegue, de fato, arcar com as consequências e lidar com elas, né? Saber trabalhar com tudo isso. Então, entender que a culpa desses problemas que nós causamos está, de fato, em nós. Né? Apesar de, às vezes, nós não queremos ver isso. E o Jung, Vitor, ele trata isso como projeção da sombra. A nossa tendência é projetar no outro aquilo que está muito sombrio e gritante dentro de nós. Aí nós projetamos no outro. Aí acusamos o outro daquilo que nós somos. Muito interessante. Muito legal a gente fazer essa interdisciplinaridade do estudo. Enfim, vamos continuar então, que a Claire ela continua e ela responde a pergunta também. Kardec fez sobre as trevas. Claire, aqui estou. Eu posso responder também a pergunta feita sobre as trevas, pois vagueei e sofri por muito tempo nesses limbos, onde tudo são gemidos e misérias. Sim, as trevas visíveis de que fala a Escritura existem, e os desgraçados, que tendo terminado suas provas terrestres, deixam a vida, ignorantes ou culpados, são mergulhados na fria região, ignorando a si mesmos e aos seus destinos. Eles creem na eternidade de sua situação, balbuciam ainda as palavras da vida que os seduziram, espantam-se e assustam-se com a sua grande solidão. São trevas esse lugar, vazio e povoado, esse espaço onde arrastados gementes, pálidos. Espíritos vagueiam sem consolo, sem afeições, sem nenhuma ajuda. A quem se dirigir? Eles sentem ali a eternidade pesando sobre eles. Tremem e lamentam os mesquinhos interesses que escandiam suas horas. Lamentam a noite que, sucedendo seu dia, levava muitas vezes suas preocupações num sonho feliz. Para os espíritos, as trevas são a ignorância, o vazio e o horror do desconhecido. Não consigo continuar. Viu, Marlene? Então, que coisa,
E olha o inconsciente coletivo lá no começo, né, do parágrafo. É verdade. Pode ler. Fez uma boa associação. Pode continuar, Marlene, que aí a gente comenta. Pode continuar? Pode. Deu-se também dessa obscuridade a explicação seguinte. O perispírito possui, por natureza, uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o império da atividade e das qualidades da alma. Poder-se-ia dizer que essas qualidades são para o fluido perispiritual o que a fricção é para o fósforo. O esplendor da luz é proporcional à pureza do espírito. As menores imperfeições morais a ofuscam e enfraquecem. A luz que irradia de um espírito é assim, tanto mais viva, quanto mais este é avançado. Sendo o espírito, de alguma forma, seu porta-luz, ele vê mais ou menos segundo a intensidade da luz que produz, donde resulta que aqueles que não o produzem ficam na obscuridade. Nota: essa teoria é perfeitamente exata quanto à irradiação do fluido luminoso pelos espíritos superiores, o que é confirmado pela observação. Mas não parece estar aí a causa verdadeira, ou pelo menos única do fenômeno de que se trata, considerando 10, que nem todos os espíritos inferiores estão nas trevas. 20, que o mesmo espírito pode se encontrar alternadamente, é 1, né? É 1 e 2, não é? 1, que nem todos os espíritos inferiores estão nas trevas. 2, É 1. é 1. No meu está numerado aqui. Tá certo. 2, que o mesmo espírito pode se encontrar alternadamente na luz e na obscuridade. 3, que a luz é um castigo para alguns espíritos muito imperfeitos. Continua, vida. Se a obscuridade em que estão mergulhados certos espíritos fosse inerente à sua personalidade, ela seria permanente e em geral para todos os maus espíritos, o que não ocorre, visto que os espíritos absolutamente perversos veem perfeitamente, ao passo que os outros, que não se pode qualificar de perversos, estão temporariamente em profundas trevas. Portanto, tudo comprova que, além daquela que lhes é própria, os espíritos recebem igualmente uma luz exterior que lhes falta segundo as circunstâncias, de onde se deve concluir que essa obscuridade depende de uma causa ou vontade alheia, e que ela constitui uma punição especial para casos determinados pela soberana justiça. Pergunta. Não, pode parar aí. Pode parar? Isso, vamos comentar. É interessante aqui porque existem considerações que são feitas referente às questões físicas do mundo espiritual, né? Porque, como a gente está falando de trevas, e aí vem uma explicação seguinte, né? Que o próprio Kardec não nomeia quem a dita, né? Referente ao perispírito. Falando que o perispírito possui por natureza uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o império da atividade e das qualidades da alma. E aí ele faz, inclusive, um comparativo. Poder-se dizer que essas qualidades são para o fluido perispiritual o que a fricção é para o fósforo. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui é que o nosso perispírito e as qualidades morais é uma relação. Conforme nós desenvolvemos as qualidades, nos tornamos mais luminosos. Então, é da mesma forma que é como se a qualidade fosse a fricção que a gente faz com o fósforo na caixinha. Então, a qualidade, ela acende, faz com que nós nos iluminemos. E o fósforo seria seria o nosso perispírito. Então, a qualidade faz com que nós nos iluminemos. E aí, o comparativo que essa afirmação vem trazer para nós é referente a que o espírito ele vive em trevas graças ao seu estado moral. Então, seria por causa disso. Dizendo que os espíritos que têm mais imperfeições, eles vivem em maiores trevas e têm uma visão mais limitada do mundo espiritual e de todas as coisas. E tanto é que ele conclui que ele vê mais ou menos segundo a intensidade da luz que produz.
de onde resulta que aqueles que não a produzem ficam na obscuridade. Só que aí vai fazer uma nota sobre essa comunicação que foi dada, né? Fazendo um comentário que ela não é completamente exata, é em partes, mas não. Ele coloca, essa teoria é perfeitamente exata quanto à irradiação do fluido luminoso pelos espíritos superiores. Em questão de irradiação, ela é exata. Mas quando vai se tratar, e ele comenta mais à frente, que é por causa disso que os espíritos vivem em trevas, ele diz, não é bem assim. Então ela é parcialmente verdadeira, essa teoria. Quando se diz que é de fato as qualidades morais que fazem com que o espírito se ilumine, isso é verdadeiro. É o que Kardec está colocando aqui. Mas quando se fala que é por causa dessa luminosidade que os espíritos vivem em trevas ou não, o Kardec dá exemplos de que não é assim que funciona. Vamos continuar e a gente fala mais sobre isso. Essa teoria é perfeitamente exata quanto à irradiação do fluido luminoso. Oi? Oi, Posso fazer um comentário aqui? Pode sim. Vou falar com a Marlene, né? Mas para todos. Olha o processo luminoso aí, Marlene. Mais explicado, melhor explicado ainda. É verdade. Processo luminoso da individuação, olha aí. A Ana está fazendo uma análise muito boa. É porque nós estamos estudando, né, o livro, e a Ana é mais perspicaz. Mas é isso mesmo, olha. Você está bem em cima. Muito interessante. Isso, a Ana está afiada. É isso aí. E aí ele continua. Isso é interessante, né? Essa teoria é perfeitamente exata quanto à irradiação do fluido luminoso pelos espíritos superiores, o que é confirmado pela observação. Ou seja, está aqui a característica de ciência do espiritismo. Isso aqui foi confirmado pela observação, isso que Kardec acabou de afirmar. Então, através de experiências feitas de maneira científica e metodológica, ele pôde chegar a essa conclusão de que essa teoria referente à luminosidade dos espíritos tem a ver com a qualidade moral deles, é verdadeira. Mas não parece estar aí a causa verdadeira, ou pelo menos única, do fenômeno de que se trata. Ou seja, quando se fala que o espírito vive em trevas graças à sua luminosidade maior ou menor, não é exatamente isso. Pode ser uma das causas, é o que ele está admitindo, mas não é a única, se for. E aí ele coloca, né? Considerando que nem todos os espíritos inferiores estão na trevas, o que é verdadeiro. A gente viu aqui diversas comunicações de espíritos inferiores que sofriam, mas não se encontravam em trevas, não narravam nenhum tipo de trevas. 2. Que o mesmo espírito pode se encontrar alternadamente na luz e na obscuridade. Isso é um fato. Isso que o humor do espírito ele vai se modificar. Em alguns momentos ele vai estar mais flexível a sofrer, ele vai estar mais em estado de sofrimento, em outros não. Então é normal. E terceiro, que a luz é um castigo para alguns espíritos muito imperfeitos. E isso é assim, muito fato, pessoal. A gente vê diversas comunicações que os espíritos têm dificuldade de se aproximar, inclusive de reuniões. No caso, como na Sociedade Espírita de Paris, porque eles não suportam a luminosidade que tem ali. Então, os fluidos que ali estão espantam eles. O Kardec fala bastante disso. Oi. Eu experimentei isso agora, enquanto encarnada, com o zoster que me atacou a inervação aqui, em cima da sobrancelha, e atingiu o olho. Eu fiquei vários meses sem poder ver a luz. A luz, para mim, era esse castigo. Era o castigo. Eu não podia, eu ficava de óculos escuro, no quarto escuro, à noite, com a luz apagada, de óculos escuro. Fiquei assim durante vários meses. Isso enquanto encarnada, hein? Agora imagina, depois de desencarnada, para enfrentar essa luz aí. Então, é um verdadeiro castigo mesmo, pela experiência que eu passei. Agora, tudo bem, eu já posso encarar, mas mesmo assim, meu olho ficou muito sensível. Mas, agora eu olho o sol, gosto da claridade, mas eu sofri vários meses. A luz era um castigo. Eu sei falar. Isso aí. Olha, que espírito imperfeito, né?
Quem não é, hein, Ana? Mas você já tá enfrentando o luminoso aí. Olha que interessante também, né, Ana, que ele fala aqui, no terceiro, né? Não, eu acho que é no segundo. Porque o mesmo espírito pode achar-se alternadamente na luz e na obscuridade, que é a dualidade que o Jung fala também, não é? Exatamente, as díades junguianas. Interessante. É a luz e a treva, né? A sombra e a luz. O anjo e o demônio. É isso aí, são os estados que podem se variar. E aí, o Kardec continua, né? Na verdade, um apontamento que eu queria fazer é que o Kardec fala sobre isso lá no capítulo 14 da Gênesis, em que ele diz assim que qual que é a melhor forma de se espantar os maus espíritos? É exatamente buscando atrair os bons. Porque os bons fluidos é como a água e o óleo, ele próprio dá esse exemplo. Os bons fluidos, eles repelem os maus fluidos. Então, de fato, os maus espíritos, eles não conseguem se aproximar, eles têm uma dificuldade muito grande com essa questão da luminosidade. Então, a luminosidade, ela pode ser um castigo para alguns, que não são capazes de encará-la. E aí o Kardec continua, né? Se a obscuridade em que estão mergulhados certos espíritos fosse inerente à sua personalidade, ela seria permanente e geral para todos os maus espíritos, o que não ocorre, visto que espíritos absolutamente perversos veem perfeitamente, ao passo que outros, que não se pode qualificar de perversos, estão temporariamente em profundas trevas. Aqui, quando ele está falando de perversidade, ele está falando de espíritos maus mesmo, que gostam de praticar o mal. Não é o caso, por exemplo, que a gente está vendo da Claire aqui, ou do esposo dela, que eram pessoas de fato ainda imperfeitas, espíritos inferiores, mas que não eram perversos. Eles não eram maldosos. Eles eram o quê? Viciosos em questão de orgulho, de vaidade, etc. E isso fez com que eles sofressem, mas não eram pessoas perversas. É diferente. Então, existem espíritos perversos que estão ali e veem tranquilamente, né? Não estão em trevas, não estão envoltos em trevas. Então, o Kardec, isso é muito interessante porque tá aí uma forma de se refutar alguma proposição científica. Quando se propõe algo, e a ciência ela tem um aspecto, gente, de ser universal. Então, ela busca explicar todos os fenômenos. Ela abarca todos os fenômenos que estão no seu domínio. Então, por exemplo, quando a gente fala da lei da gravidade, para que se refute a lei da gravidade, a gente poderia tentar buscar um lugar em que se jogar algo para cima, o negócio não vai cair, ele vai subir. Então aí seria uma refutação à lei da gravidade, porque a lei da gravidade diz que qualquer objeto que possui massa, ele vai cair naturalmente. Então, assim, aqui o Kardec está fazendo o quê? Ele está buscando um caso em particular que não se enquadra à teoria que foi feita e foi dita aqui em cima, que diz que a luminosidade e as trevas que o espírito se encontram estão relacionadas com o seu perispírito e as suas qualidades morais. E aí o Kardec está mostrando que não, porque isso não se enquadra em todos os casos. Existem casos que são distintos disso. Então é muito interessante o trabalho que o Kardec está fazendo. Ele está refutando essa tese. Ele continua. Portanto, tudo comprova que, além daquela que lhes é própria, os espíritos recebem igualmente uma luz exterior, que lhes falta segundo as circunstâncias. E aqui, gente, é muito difícil para a gente entender essa luz, porque nós sabemos, o espírito ele não depende da luz humana. Então, para ele, tanto faz se está escuro, está claro, porque isso não o afeta. Então, o perispírito ele não vai ser afetado pela luminosidade humana. Então, aqui, quando a gente está falando de luz, a gente está falando de outro tipo de luz. Porque a luz humana, ela não afeta o perispírito. Então, pouco importa que o espírito está claro ou está escuro. Está lá no livro dos espíritos. E aí o Kardec continua. Os espíritos recebem igualmente uma luz exterior para eles, que lhes falta segundo as circunstâncias. De onde se deve concluir que essa obscuridade depende de uma causa ou vontade alheia e que ela constitui uma punição especial para casos determinados pela soberana justiça. Então, o que Kardec conclui é que essas trevas que o espírito se encontram envoltos em algumas circunstâncias, se deve a uma causa alheia a eles. No caso, Deus. Então, a soberana justiça define que o espírito se encontre naquelas circunstâncias pelo tipo de vida que levou. Né? É o que está colocado aqui em cima que a gente acabou de ver. Até que a Ana destacou. Que o espírito, ele criou no nada aqui, e o nada vem fazer o seu suplício. É dessa maneira que funciona. Então, ele se dedicou a crer no nada, se dedicou aos vícios, etc. Então, esse nada veio fazer o seu suplício.
Foi a consequência, o castigo que lhe acarretou. Mas não se dá assim em todos os casos, porque vai depender. A lei divina ela é completamente justa e ela não fala como a lei humana. Então, é importante a gente entender isso. Em cada caso, ela vai ter um tipo de atuação, porque Deus entende todas as minúcias de cada tipo de erro. Então, um tipo de erro é distinto do outro, porque vai depender da intenção do indivíduo, a gravidade do ato, as circunstâncias que estão envolvidas, etc. Então, assim, Deus, mais do que ninguém, conhece tudo isso. E ele julga e estabelece o castigo, e aí quando a gente fala dessa maneira, parece que ele está lá, né, sentadinho no trono, ditando essas coisas, mas não, são as leis que de fato já são perfeitas, justas e equilibradas para funcionarem dessa maneira. Então, a cada circunstância, elas se adequam da maneira mais justa possível. E a lei de isso. justiça, né, Vitor? A lei de justiça, né? Que é perfeito. Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? É um assunto um pouco mais técnico, mas é interessante a gente ver, né? Porque o Céu e o Inferno, predominantemente, ele trata de assuntos mais morais. Mas aqui o Kardec não perde a oportunidade de tratar e trazer um conhecimento técnico do mundo espiritual. Então a gente está falando aqui de uma lei, né? Como que funciona isso? E o Kardec traz conhecimentos mais técnicos, que às vezes são um pouco mais difíceis de serem entendidos, mas o importante é ficar claro para todo mundo. Se alguém não entendeu, pode falar, pode fazer alguma pergunta, enfim. Ou se quiser comentar alguma coisa também. Mas basicamente o que o Kardec conclui é que essas trevas que às vezes os espíritos se encontram envoltas não são relacionadas com o grau de luminosidade que eles possuem, não tem a ver com as qualidades morais deles, visto que existem espíritos perversos que não se encontram em trevas. Então ele dá uma outra causa a essas trevas. No caso, uma vontade alheia ou, basicamente, Deus. Então Deus define esse tipo de circunstância, não se deve ao estado moral do espírito. Não tem a ver com isso. Aqui a gente vê um trabalho fantástico em questões científicas, pessoal. Porque outros mais desesperados e mais emocionados talvez teriam aderido à tese acima citada ali. Mas não, Kardec percebeu que tinha uma falha nessa tese porque ela não se aplicava a todos os casos. E uma ciência ela tem que se propor a explicar todos os casos do seu domínio. Então, se ela não explica algum caso, logo ela é falha. É importante a gente entender isso. Aqui tem um trabalho científico assim, magnífico, gente. É interessante a gente destacar isso. Às vezes é um pouco difícil falar sobre essas questões da ciência, mas eu tento pontuar da maneira mais simples e clara possível para que a gente entenda esse caráter científico do espiritismo que está intrínseco na obra de Kardec. Ele narra, claro, de maneira evidente como que ele fez, a metodologia que ele aplicou no desenvolvimento da ciência espírita, mas aqui a gente vê na ação. Né? Quando ele está escrevendo isso aqui, a gente consegue abstrair exatamente esses aspectos científicos que a doutrina possui e no qual Kardec se dedicava a empregar na construção. Enfim, se ninguém tiver nada a comentar, nenhuma dúvida a fazer, vamos continuar então, Marlene, na leitura. Tem uma pergunta aqui. Seu microfone está fechado. Ai, ai, ai. Pergunta feita a São Luís. Como se explica que a educação moral dos espíritos desencarnados seja mais fácil que a dos encarnados? Olha que interessante também. As relações estabelecidas pelo Espiritismo entre os homens e os espíritos permitiram notar que estes últimos se emendam mais rapidamente sob a influência dos conselhos salutares daqueles que são encarnados, tal como se vê pelas curas de obsessões. Resposta: Sociedade de Paris. O encarnado, por sua própria natureza, está em luta incessante em razão dos elementos contrários de que é composto e que devem conduzi-lo ao seu fim providencial, reagindo um sobre o outro. A matéria sofre facilmente a dominação de um fluido exterior. Se a alma não vem reagir com todo o poder moral de que é capaz, ela se deixa dominar por intermédio do seu corpo e segue a impulsão das influências perversas que a cercam. E isso com tanto mais facilidade quanto os invisíveis que estreitam
atacam de preferência os pontos mais vulneráveis, as tendências para a paixão dominante. Para o espírito desencarnado, é completamente diferente. É verdade que ele está ainda sob uma influência semimaterial, mas esse estado não tem nada de comparável ao do encarnado. O respeito humano, tão preponderante no homem, é inexistente para ele, e esse pensamento não poderia sujeitá-lo a resistir por muito tempo às razões que seu próprio interesse lhe mostra como sendo boas. Ele pode lutar, e mesmo geralmente ele o faz, com mais violência do que o encarnado, porque é mais livre, mas nenhuma visão mesquinha de interesse material, de posição social, vem travar seu julgamento. Ele luta por amor ao mal, mas adquire logo o sentimento de sua impotência diante da superioridade moral que o domina. A miragem de um futuro melhor tem mais influência sobre ele, porque ele está na própria vida em que deve realizar-se, e essa perspectiva não é apagada pelo turbilhão dos prazeres humanos. Numa palavra, não estar mais sob a influência da carne torna sua conversão mais fácil, sobretudo quando ele adquirir um certo desenvolvimento pelas provas que suportou. Um espírito totalmente primitivo seria pouco acessível ao raciocínio, mas isso é diferente naquele que já tem uma experiência da vida. Aliás, no encarnado como no desencarnado, é sobre a alma, é pelo sentimento que é preciso agir. Toda ação material pode suspender momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso, mas ela não pode destruir o princípio mórbido que está na alma. Todo ato que não tende a melhorar a alma não pode desviá-la do mal. Olha. Nossa, assim, eu acho que de longe essa é uma das comunicações mais ricas que tem aqui no livro. É difícil de precisar, mas assim, ela tem uma quantidade absurda de reflexões filosóficas e de questões técnicas. Enfim, Kardec conseguiu enriquecer de maneiras absurdas essa comunicação com perguntas e comentários que ele fez referente ao caso do espírito. Basicamente, o que a pergunta que Kardec faz, que inclusive é uma pergunta muito inteligente, a gente vê muito isso acontecer. Ele quer saber por que muitas vezes é mais fácil convencer os desencarnados, quando eles vêm até nós, do que convencer os encarnados que estão aqui do nosso lado. Então, pode ter dois espíritos viciosos nos mesmos vícios, dois orgulhosos ou dois egoístas, e o desencarnado é mais fácil de ser convencido do que o outro. Isso não se constitui regra, mas é muito comum que seja assim. Kardec está querendo saber por que isso acontece, gente. Por que é mais fácil convencer esse daqui que está desencarnado do que um encarnado? E aí vem a resposta muito lógica e muito clara para nós. Vamos aos poucos. Por mais que o tempo seja curto, vamos aos poucos para que a gente entenda bem clara essa questão. O porquê que é mais fácil convencer e persuadir os espíritos encarnados do que os encarnados. E aí, olha como começa a resposta. O encarnado, por sua própria natureza, está em luta incessante em razão dos elementos contrários de que é composto. O que esses elementos contrários de que é composto? A matéria. O encarnado, por sua própria natureza, o que quer dizer? Ele está encarnado. Então, o espírito está em conflito com a matéria, com os desejos materiais. Então, é natural com que ele tenha já esse conflito. E que devem conduzi-lo ao seu fim providencial, reagindo um sobre o outro. Ou seja, a matéria deve conduzir o homem à evolução. E eles reagem um do outro, porque estão em contato. A matéria sofre facilmente a dominação de um fluido exterior. Se a alma não vem reagir com todo o poder moral de que é capaz, ela se deixa dominar por intermédio de seu corpo e segue a impulsão das influências perversas que a cercam. E isso com tanto mais facilidade quanto os invisíveis que a estreitam que deve estar errado. Que a estreita atacam de preferência os pontos mais vulneráveis, as tendências para a paixão dominante. Olha que trecho rico, gente. O que os espíritos estão dizendo aqui? Ele está sofrendo convites incessantes da matéria. Então, é comum que a matéria se deixe influenciar por causa do espírito por fluidos exteriores, por coisas exteriores. Então, o homem já está num conflito difícil de lidar. Ele já tem que lidar com muitas questões.
e muitos convites, muitas seduções, etc. Esse trecho aqui é fantástico. E aí, ele faz o contraponto. Já o desencarnado é diferente, porque ele já se encontra numa condição diferente, já não tem a matéria para lidar, por mais que ele sofra influência dela. Ele não tem mais a opinião social para se adequar, ele não tem mais que agradar a vontade dos outros, ele não tem mais uma série de coisas que o homem encarnado está suscetível de sofrer. Então, questões sociais, morais, financeiras, etc., de relacionamento. A gente tem uma série de coisas, né, de olhares. Oi. O Jung chama isso de ego-self. E Joana recomenda fazer a ponte entre os dois. É justamente o que Kardec está falando aqui. E esse assunto, inclusive, é o que a gente discutiu, se não me engano, na semana passada, na retrasada, referente a essas questões de como a sociedade nos encara e como nós, muitas vezes, nos deixamos levar por coisas que sabemos que não são as melhores para nós, mas que, mesmo assim, nós vamos por causa da opinião popular ou da influência alheia e etc. Então, aqui, o desencarnado já não sofre mais por causa dessas coisas. Ele pode até ter influência material, que ele trouxe da vida material que ele estava. Mas ele já se depara com outras condições. Ele já não consegue sustentar coisas como ele sustentava enquanto encarnado. E aí, eu vou fazer a leitura e a gente vai comentando. O respeito humano, tão preponderante no homem, é inexistente para ele. Então não precisa agradar ninguém. E esse pensamento não poderia sujeitá-lo a resistir por muito tempo às razões que seu próprio interesse lhe mostra como sendo boas. Ou seja, ele vê as coisas da alma, as virtudes, como melhores para ele. Então já não tem mais a matéria que convida ele, o seduz, como antes. Então, por isso que ele diz aqui, é inexistente. E esse pensamento não poderia sujeitá-lo a resistir por muito tempo. Então já não tem mais essa opinião popular, já não tem uma série de coisas que o convidam a olhar para outro lado e não seguir o caminho daquilo que ele sabe que é melhor para si. Ele pode lutar e mesmo geralmente ele o faz com mais violência do que o encarnado, porque é mais livre, mas nenhuma visão mesquinha de interesse material, de posição social, vem travar seu julgamento. Então, essas coisas já não têm mais poder como antes para influenciar a decisão do espírito desencarnado. Ele luta por amor ao mal, mas adquire logo o sentimento de sua impotência diante da superioridade moral que o domina. Então ele lida com coisas maiores que ele. O desencarnado está em contato direto com esse mundo espiritual. Então ele lida com coisas muito superiores moralmente a ele. E isso é muito mais difícil, né? A miragem de um futuro melhor tem mais influência sobre ele porque ele está na própria vida em que deve realizar-se. Então, ele está na vida espiritual, que é a verdadeira vida. Então, tem mais influência sobre ele. Já o encarnado, ele tem uma série de coisas que não só o convidam, mas ele tem incerteza sobre o futuro. Ele não tem certeza se quando ele desencarnar vai ser o céu, vai ser a vida espiritual, ou se vai ser o nada. Então, tem uma série de coisas, gente, que influencia esse julgamento do ser encarnado. Não estar mais sob a influência da carne torna sua conversão mais fácil, sobretudo quando ele adquiriu um certo desenvolvimento pelas provas que suportou. E aí, eu vou pular para essa parte para a gente finalizar. Aliás, no encarnado como no desencarnado, é sobre a alma, é pelo sentimento que é preciso agir. Deixa eu só finalizar aqui, Ana. E isso é muito interessante, porque não é através de outras formas que a gente convence o espírito, nem do encarnado como do desencarnado, mas é com o sentimento, é com a conversão moral, é com essa persuasão. E não através de agressão ou domínio, mas é no sentimento que a gente precisa agir. Isso é muito lindo e muito importante. Pode comentar, Ana. Eu quero fazer uma pergunta. Claro. Aqui fala assim, ó. Para o espírito desencarnado, tudo é diferente. Está ainda, é fato, debaixo de uma influência semimaterial. É o perispírito. Exato, é o perispírito. Isso semimaterial. Eu estava em dúvida, obrigada. Imagina, uma excelente pergunta, é algo que a gente não tinha destacado. E aí, só para a gente finalizar, a gente passou um minutinho aí, toda ação material pode suspender momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso. Ou seja, ele pode se embriagar, ele pode seguir caminhos que deturpem o seu estado consciente. Então, ele pode, de fato, fugir desses sentimentos, desses vícios. Mas com o desencarnado, não existe isso.
mas ela não pode destruir o princípio mórbido que está na alma. Ou seja, essas fugas que existem que o mundo material proporciona para que o espírito não pense no seu próprio estado, não acabam com a fonte do mal, não destroem os vícios. São fugas temporárias. E aí, essa frase que é muito interessante no final. Todo ato que não tende a melhorar a alma não pode desviá-la do mal. Ou seja, se não forem os esforços de melhoramento, se não forem os estudos, as outras coisas que fazem com que o espírito fuja de si mesmo, essas coisas que desviam ele, que façam com que ele tenha atenção em outros aspectos para não pensar em seus próprios vícios, elas não o melhoram, só atrasam a evolução dele. Então, se ao invés de eu pensar nos meus vícios, eu começo a pensar em outras coisas, dedico o meu tempo para que eu não tenha nenhum momento para me debruçar sobre os meus defeitos, as coisas que eu preciso melhorar, eu não estou melhorando. Eu só estou fugindo disso. E isso não melhora. Então, por isso que todo ato que não tende a melhorar a alma não pode desviá-la do mal. Porque só o que busca melhorar a alma desvia a gente do mal. Todo o resto que nos faz pensar em outras coisas, que nos faz fugir de encarar esses vícios, não nos melhora. Não desvia a gente do mal. Só atrasa o trabalho que a gente vai ter que fazer mais para frente. Enfim, a gente teve que falar de maneira muito corrida em cima disso, mas, assim, eu fiquei até, de certa maneira, assustado com o grau de profundidade filosófica que tem essa comunicação, muito rica mesmo. A gente poderia ficar, assim, horas falando sobre isso, porque tem muito trecho aqui, muito rico para a gente se debruçar em si. Enfim. Ô, Vitor, é filosófica e psicológica, né? Exato, a Ana fez os paralelos da psicologia para nós, então, assim, muito rico mesmo, é fantástico, é até assustador de quão rico pode ser, a gente sempre se surpreende. Alguém quer comentar alguma coisa? A gente passou do tempo, mas dá tempo de alguém, se quiser fazer uma pergunta, né? Como diz meu professor, se alguém tiver alguma pergunta urgente, né? Alguma dúvida urgente, porque dúvida a gente tem um monte, mas urgente é agora que a gente não pode deixar para depois, que tem a ver com esse assunto, né? Mas dúvida a gente tem um monte sobre a vida.